Olá, tudo bem? Neste vídeo nós concluímos o estudo do capítulo 3 do Evangelho de João. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Moisés conduzia o povo israelita no deserto em busca da terra prometida, depois de libertá-lo da escravidão no Egito, numa dentre muitas revoltas do povo, Deus fez com que surgissem serpentes que picassem as pessoas. O povo pede a Moisés que interceda por eles. Moisés ora a Deus e Deus manda que ele faça uma serpente de metal e a pendure no mastro, para que todos que fossem picados pelas serpentes olhassem para a serpente de metal e não perecessem. A serpente de metal lembrava aos israelitas os erros cometidos por eles, que fizeram com que Deus mandasse as serpentes. Paralelamente, Jesus é o modelo que pela sua perfeição nos faz nos conscientizarmos dos nossos erros. Olhando para Jesus, percebemos as nossas falhas. E se seguirmos o caminho apontado por ele, nos curamos de nossos males espirituais. A vida eterna é a vida plena, a vida em Deus. A palavra traduzida como perecer é apólome, que se refere à destruição ou perda de algo que se tem. Temos a partícula de Deus dentro de nós, mas quando nos desviamos do caminho, perdemos o contato com Deus. No vídeo anterior, nós vimos o diálogo de Jesus com Nicodemos, e há quem acredite que estas palavras sejam continuação daquele diálogo. Acreditamos que aqui já não são palavras de Jesus. O diálogo com Nicodemos já encerrou. Estas são palavras do evangelista. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. Então toda a ação de Deus é amor. A criação é o amor de Deus em ação. O Logos, de que o hino de abertura deste evangelho nos fala, é a manifestação de Deus na criação. Jesus nos fala de Deus como um pai, o nosso pai. Então nada mais natural que se referir à criação de Deus como ao seu filho, unigênito, do grego monogenos, que quer dizer uma única prole, uma única família, uma única raça. Toda a criação é manifestação de Deus. Jesus, o Espírito mais adiantado que conhecemos, sintetiza a manifestação plena de Deus. Jesus é o Espírito plenamente cristificado. Por isso, quem sintoniza com Jesus, quem adere totalmente a Jesus, desenvolve a vida plena. A tradução vida eterna deve ser revista. Vida eterna é percebida por quase todo mundo como viver para sempre. Mas definitivamente não é este o sentido original do texto. Muitos religiosos ainda pregam o castigo eterno, um desvirtuamento vergonhoso do ensino de Jesus. Mas para quem aceita o castigo eterno como realidade, não faz sentido falar em vida eterna como uma promessa de Jesus, pois quem fosse para o inferno, que não existe, também viveria eternamente. Seria uma eternidade de sofrimento, uma vida eterna de sofrimento. Mas mesmo assim, uma vida eterna. A palavra grega traduzida como eterna é aionios, derivada do substantivo eon. Eon não é e nunca foi sinônimo de eternidade. Para designar eternidade existe a palavra eidos. A palavra eon está presente nos clássicos gregos, na Septuaginta, na obra de Flávio Josefo, nos Pais da Igreja. E nunca esta palavra é utilizada com sentido de eternidade. Estamos falando de dezenas de obras consagradas, que abrangem um período que vai mais ou menos de 800 anos antes de Cristo até 400 depois de Cristo. No Novo Testamento, o substantivo eon e o adjetivo eônios juntos aparecem cerca de 200 vezes, traduzidas com diversos significados como nunca, mundo, sempre, idade, tempo, século, ciclo. Em João capítulo 17, versículo 3, o próprio Jesus nos explica o que é a vida plena, que usualmente traduzem como vida eterna. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só,
por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso é uma vida em Deus, uma vida dentro de Deus, uma vida imanente em Deus. Mas não é uma vida eterna no sentido de viver para sempre. Como já dissemos, uma vida eterna de sofrimento no inferno também seria uma vida eterna. A explicação de Jesus com a tradução da palavra grega aionios por eterna não seria coerente. Pastorino traduz como vida imanente, do latim imanere, formado pelo prefixo in, que quer dizer dentro de, mais o verbo manere, que quer dizer ficar ou existir. Imanente, então, dá a ideia de ficar dentro de ou existir no interior. A vida imanente é a vida plena, a vida em plena comunhão com Deus. Estamos em Deus e Deus está em nós. Temos dentro de nós a partícula divina. A vida imanente é o abandono da personalidade egoística para viver a individualidade divina, instrumento permanente de Deus, veículo de manifestação de Deus. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta tradução fala em condenar. Quem crê não é condenado, e quem não crê já está condenado. É uma tradução infeliz do verbo crino, que quer dizer separar, escolher, distinguir. Da raiz deste verbo crino, derivam as palavras na língua portuguesa critério e crivo, quando nós falamos em usar o crivo da razão. Jesus não veio ao mundo para separar os bons dos maus. Não veio ao mundo para escolher quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Jesus veio nos trazer o seu evangelho. Evangelho quer dizer boa nova, novidade boa, boa notícia. No Evangelho de Jesus nós encontramos tudo o que nós precisamos saber para a nossa evolução espiritual. Já falamos no vídeo de número 2 a respeito do real significado do verbo pisteuen, que é geralmente traduzido como crer, mas que quer dizer ser fiel, ser leal, obedecer, aderir totalmente, sintonizar, entrar em harmonia. O nome é a manifestação externa da realidade interna, é a manifestação da essência em forma de existência. Crer em Jesus, ou crer no nome de Jesus, é ser fiel a Jesus, é aderir à proposta de Jesus, é sintonizar com o ensinamento de Jesus. O nome Jesus quer dizer justamente Deus salva. Para obtermos a salvação, precisamos obedecer à proposta de Jesus. E que fique bem claro que esta salvação é de nós mesmos, das nossas próprias imperfeições e fraquezas de caráter. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista o meu vídeo Fé e Crença. São a mesma coisa? A confusão entre fé e crença é a maior desgraça conceitual do cristianismo. O link está aqui na descrição do vídeo. Quem não aderir ao ensinamento de Jesus não está condenado por Jesus. Ele está automaticamente separado por critérios eternos e imutáveis e vai experimentar dores. O caminho ensinado por Jesus, o caminho que leva a Deus, é uma reta. Sempre que nos desviamos do caminho reto das leis de Deus, somos alertados pela dor. A dor é um mecanismo de defesa que nos alerta quando nos desviamos do caminho. Por isso é dito que quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não adere ao ensinamento de Jesus está condenado a experimentar a dor, mesmo que provisoriamente. Ninguém é obrigado a crer em Jesus para ser salvo, ou em palavras mais condizentes com a realidade, para evoluir. Uma pessoa pode ser ateia ou pertencer a qualquer religião não cristã, se ela praticar o ensino de Jesus, que em resumo é o amor a Deus e ao próximo, ela está no caminho. Enquanto isso, muitos que se dizem cristãos e que juram crer no nome de Jesus, vivem um ateísmo prático que certamente os condena à infelicidade. A própria intolerância já é indício de infelicidade. Sempre que nos evangelhos lemos expressões como juízo, julgamento,
condenação, estamos tratando da lei de causa e efeito, que é a lei de Deus. Como disse Jesus, a cada um segundo as suas obras. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui fala em quem pratica a verdade. Qualquer pessoa pode praticar a verdade. Não precisa ser filiada a nenhuma religião, nem precisa ser religioso para praticar a verdade e, consequentemente, ir para a luz. Aquele que faz o mal odeia a luz. Nós somos partículas de luz divina. Nós temos uma partícula da luz de Deus dentro de nós. Odiar a luz é opor-se a Deus, é agir contrariamente às leis de Deus, que estão gravadas em nossa consciência. Temos que usar a nossa luz para desenvolvê-la. Os peixes que vivem em regiões de pouca luz, como em cavernas, são cegos. Por não utilizarem a visão, foram atrofiando os olhos ao longo de gerações. Não desenvolveram a visão por falta de uso. Os espíritos que escondem a própria luz, que fogem de Deus, não desenvolvem olhos de ver, não desenvolvem a visão espiritual. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. As boas obras são feitas em Deus, porque agir corretamente é agir de acordo com as leis de Deus, e Deus está dentro de nós. Falamos no vídeo número 2 sobre a palavra aletheia, que é traduzida como verdade. A aletheia é o desvelamento, é tirar o véu do esquecimento da nossa verdadeira natureza, é tirar o véu que encobre a nossa luz divina. Quem pratica a verdade vem para a luz. Isso acontece naturalmente. Praticar a verdade é exatamente tirar o véu que encobre a nossa luz. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. No capítulo 4, versículo 2, é esclarecido que quem mergulhava eram os seus discípulos. Batizar quer dizer mergulhar. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. O versículo 24 provavelmente foi acrescentado posteriormente para ficar de acordo com os evangelhos sinóticos. Alguns manuscritos antigos não trazem o conteúdo deste versículo. Vemos aqui o ciúme de alguns discípulos de João em relação a Jesus. E vemos novamente a intenção clara do evangelista de enfatizar o papel coadjuvante de João Batista, certamente para que a comunidade de Éfeso, onde este evangelho foi escrito, acreditasse que Jesus era o Messias, pois João Batista fazia muito sucesso por lá, talvez mais do que Jesus. João Batista diz que o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. O céu representa a morada de Deus, e as leis de Deus que regem a nossa vida estão gravadas em nossa consciência. Pela lei de causa e efeito, colhemos o que plantamos. Recebemos então de acordo com a nossa consciência. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João contenta-se com o seu papel de precursor de Jesus. Refere-se ao amigo do noivo, que tinha um importante papel de acompanhar o noivo durante a preparação e a festa de casamento, semelhante a um padrinho. Na noite de núpcias, era o noivo ou esposo que passava a noite com a sua amada, mas o seu amigo ficava feliz por ele.
Assim como o papel do amigo do noivo perde a importância com a consumação do casamento e o papel do noivo cresce, do mesmo modo o papel de João diminui e o de Jesus aumenta. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O texto se refere a Jesus dizendo que Deus não lhe dá o Espírito por medida, diferentemente dos profetas e médiuns, que falavam como intermediários de espíritos mais elevados. Jesus fala de si mesmo. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A tradução "aquele que não crê no Filho" é equivocada. A palavra grega é apeiton, que quer dizer desobedecer, negar-se a ser persuadido. Aquele que é fiel às leis da criação tem a vida plena, vive em Deus. Mas aquele que desobedece ao Filho, aquele que não se deixa persuadir pelas leis da criação, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A palavra grega traduzida como ira é orge, que significa uma agitação interior que expande a alma. É uma inquietação, uma permanente insatisfação íntima. Da palavra grega orge, temos a palavra portuguesa orgasmo, que é justamente a satisfação da inquietação interior. A ira de Deus sobre ele permanece, quer dizer que a nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, fica num estado de permanente agitação, inquietação, por estar desobedecendo aquilo que ela sabe ser correto. Este é o estado da maior parte da humanidade, pelo menos por enquanto. Continue me acompanhando neste estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado.